falar. Eu queria, assim, entre 2012 e 2014, eu chefiei ah, alguns jovens aprendizes. Excelentes, todos eles, sendo que uma delas, uma menina, ela era muito boa, mas ela não se adaptou. A empresa é muito grande e tinham várias áreas. Ela falou assim: olha, eu tenho colegas meus aqui dentro que estão desenvolvendo em outras áreas que eu gostaria de estar, e não na sua área. Então a gente conseguiu lá, junto com o pessoal do departamento pessoal, que não é muito a minha praia, mas a gente conseguiu transferir ela para um outro setor e veio um outro jovem aprendiz para a gente e tocamos. E atualmente, a minha gerência tem 4 jovens aprendizes. 4. E eu percebo que há uma diferença bem grande daquela época, 2012, 2014, para hoje. Naquela época, eu percebia que o tempo de estudo ao longo do processo de trabalho era maior do que está sendo agora. Então, agora, eu acho que eles fizeram uma carga de estudo prévia, e quando eles Sim, entraram agora realmente para trabalhar, a impressão que eu tenho, Ah, sim. e eles fazem parte da equipe mesmo, porque são sim, pouquíssimos dos dias que eles não estão, e eles têm crachá, o crachá deles eles têm que bater ponto, né, com o isso, digital. Então eles têm um rigor assim muito grande, mesmo, o mesmo rigor que eu tenho, eles têm. Eles têm que entrar no horário, sair no horário, eles É. trabalham por Foi 4 horas. bom. Foi bom você falar, Cadu, que lembrou que quando eu trabalhei na Petrobras e nós tínhamos também os jovens aprendizes lá, o programa tinha um determinado, uma quantidade de meses, né? Eu acho que era Uhum. alguma coisa próximo de 2 anos, Eram 2 anos. sendo que uma parcela bastante significativa, que era onde você tinha a fase de ensino, vamos dizer assim, era feita pelo Senai. Ah, Então, havia um exatamente, eu lembro. convênio É isso mesmo. entre a Petrobras e o Senai. Então, o jovem aprendiz, nos primeiros meses, ele nem ia no prédio da Petrobras. Ele ficava lá no Senai fazendo o curso. Quando terminava, ele vinha para a Petrobras e aí ele já ficava full-time naquele período de 6 horas diárias, cobrindo o trabalho para fazer. Havia toda uma programação, tinha o itinerário formativo do que ele tinha que fazer, de tarefas e uma pessoa para acompanhar, tutorial e tal, mas era mais, já não era tão focado em estudo. Quer dizer, tinha o estudo dele da escola. E eu queria aproveitar só para, naquela pergunta anterior, que também tem isso, né? Se a pessoa está fazendo o programa, normalmente ela ainda está estudando. E se ela Inclusive, uma está outra, estudando, tem essa questão, exatamente, tem aquela questão que é a carga importante, horária. e saber o seguinte, aí vai muito do fenômeno que é o cara para ele, nessa fase ainda, sem ter se formado, e ainda, né, coisa ele já ser considerado um apto, e ele saber que, ao ingressar no mercado de trabalho, aí vem aquela história, você deixa de ser um estudante que trabalha para ser um profissional que estuda, e aí você, em detrimento do teu estudo, você vai ter que trabalhar mais, e isso pode prejudicar lá na frente. Mas cada caso é um caso, né? Bem, eu acho que não é tão comum, mas não é impeditivo para acontecer. Esse é que eu Mais acho que é pro a resposta. final, Temos né, mais do É a perguntas, resposta programa. do gente. Jorge, a resposta Temos do mais Jorge. perguntas. A resposta é do Jorge. O Jorge, inclusive, está agradecendo aqui, Demilton. Mas nós temos mais perguntas, né? João Gabriel Certo. também chegou. Boa noite, João Gabriel. Prazer estar aqui com você. Prazer que você está nos dando da sua presença aqui, tá bom? E nós temos 2 perguntas, da Érica e do Felipe. A Érica coloca o seguinte, Érica Covello, jovem aprendiz tem que estar vinculado a uma instituição de ensino? Se não, e por quê? Depois eu falo do Felipe. Ele tem Vamos que lá. estar vinculado a uma instituição de ensino, sim. Sim, ele Isso tem que. é um fator assim preponderante, porque é a base do projeto, Érica, que ele esteja estudando. Né? O jovem aprendiz ele tem que estar inserido. Ele pode estar até no nível superior, mas ele tem que ter, ele pode ter terminado o ensino fundamental ainda, ele pode estar no ensino fundamental, ele pode estar atrasado, né? Ele não precisa estar no ensino médio, ele pode estar no fundamental, ele pode estar no médio, ele pode estar na faculdade, até porque o programa ele também, né, ele abrange uma faixa etária extensa,
mas é importante que ele esteja vinculado a uma instituição de ensino. O que às vezes acontece é uma entre-safra, é ele ter terminado o ensino médio e estar tentando entrar para a faculdade, ter feito o Enem, esperando o resultado, e aí a instituição aceitar. Porque ele terminou o ensino médio. Isso é possível. Ele tendo terminado o ensino médio, não ter iniciado ainda o ensino superior, ele ingressar Programa Jovem Aprendiz. Jovens e adultos também, né? O EJA também, Educação de Jovens e Adultos. Pode ser uma Mas desde que ele tenha terminado o ensino médio. Desde que tenha terminado o ensino médio, exatamente. Agora tem a segunda pergunta, gente. Vamos aqui, ó. Felipe Pereira perguntou para nós. Opa, deu aqui um tilt aqui no meu. Então, Um microempreendedor pode. Um microempreendedor, né? Um microempreendedor pode ter um jovem aprendiz? Né? Nós hoje temos diversos tipos de empresa, dentre as quais o MEI, né? Que é o famoso MEI. O MEI pode ter um jovem aprendiz? Vai depender da quantidade de empregados que ele tiver, né? Porque não, mas o MEI é limitado. O MEI só pode ter 2 empregados. O MEI é limitado, só pode ter 2 empregados e um deles não vai ser jovem aprendiz. Não dá, mas, porque o jovem aprendiz, ele não é para pequena empresa. Ele é para média e grande empresa. Então, para você, exatamente. Aí você, com 15% de 2, não vai dar ninguém. Exatamente. Entendeu? Ele não é um projeto para pequena empresa. Eu acho normalmente são empresas de pequeno e médio porte. É médio e grande. Médio e grande porte. Médio e grande. Tem uma limitação. Desculpa, tem uma limitação também no caso de indústria, se não me engano, o jovem aprendiz ele só pode trabalhar em áreas administrativas. Ele não pode trabalhar numa área operacional. Então, por exemplo, na Petrobras, você não tem jovem aprendiz em refinaria, em plataforma, nada disso. Nada que ofereça risco. Nada que... Ele pode trabalhar em risco. A nova legislação abriu um espaço para algumas funções, desde que... Aí muda a legislação. Para 21 anos. Para 21 anos. Então, quando o jovem aprendiz vai trabalhar numa área de risco, né, que possa ser, né, uma área de risco, ele tem que ter 21 anos no mínimo. E aí, excepcionalmente, ele, em vez de ficar até os 24 anos, ele pode ir até os 29 anos. A legislação abriu esse espaço. E, da mesma forma, acontece com as pessoas que têm, né, algum tipo de PCD. PCD. O PCD ainda é por tempo indeterminado. Obrigado. O PCD que tem tempo indeterminado. Tá? O PCD ele pode entrar com X de idade e ficar. Aí é uma coisa da questão da empresa com ele por tempo indeterminado. E o jovem aprendiz para essas áreas de risco não poderia, agora pode, desde que tenha 21 anos no mínimo, né, porque ele já é completamente maior, né, e poderá, neste caso, já que ele começou com 21, ir até 29 anos. Tá? Então, houve esse aspecto legal. Agora, eu quero lembrar que as microempresas e as empresas de pequeno porte, dependendo do número de empregados, podem sim contratar jovens aprendizes. O que não pode é o MEI, porque o MEI, né, tem uma legislação específica, né, que é o microempresário, esse não pode especificamente por causa da legislação que ele está estabelecido. Agora, o programa foi focado na obrigatoriedade para as empresas de médio e grande porte, podendo as empresas de micros e pequeno porte também optarem por isso. E nós já temos mais uma pergunta, vocês acreditam? Graças a Deus. Temos mais uma pergunta, vou mandar aí no peito aí, ver quem é que vai responder essa para mim. A Neide Venâncio pergunta: existe um piso salarial para o jovem aprendiz? Qual é esse piso? Olha, Neide, normalmente, você ia falar, normalmente é paga por hora e é com base no salário mínimo vigente. Então, assim, esse cálculo, na realidade, ele é feito, um cálculo que é uma equação, basicamente.
mas ela toma como base o salário mínimo que estiver sendo praticado, e aí entra uma equação, eu tenho até ela aqui anotada, que ela vai ver pela hora, né? Na verdade, assim, quantas horas esse jovem está fazendo. E aí ele vai calcular em cima da hora. E aí ele já considera a quantidade de horas semanais, o descanso. Então, ele considera o salário mensal igual à hora, né, trabalhada versus o salário hora versus as horas trabalhadas semanais versus o número de semanas no mês vezes 7 dividido por 6. Então, é uma fórmula, na verdade, que já prevê um repouso semanal e considera o número de semanas de acordo com a quantidade de dias naquele mês. E essa conta, já que a Neide perguntou do piso, Neide, essa conta que é legal e é obrigatória no mínimo, né, que ser uma base é o mínimo, hoje se reflete na faixa mínima de 650, né, dependendo das horas, é lógico, porque isso vai depender das horas, né? O salário inicial mínimo é em torno de 650, pode ser um pouco menos, porque ele pode trabalhar 3 horas, 4 horas, mas em torno de R$ 653, tá? E 1.581, como ela falou, é uma média redutiva, né? Uma média que vai estar sendo trabalhada aí. Hoje, média salarial, exatamente, a média salarial, por isso que não tem um salário, né, certo, é na faixa de 1.189, ou seja, em torno de 1.200 para quem está no ensino médio. É lógico que tem gente que ganha mais, né, tem gente que ganha menos. Qual seria o mínimo? Então, essa faixa aí de R$ 500, R$ 650, dependendo da quantidade de horas, e iria aí até 1.500, 1.800, né, se tiver no máximo de horas, e dependendo da área, tá? Transformando isso em valor. A Neide está agradecendo aqui a informação. Bom, mas como são, assim, a gente tem grandes empresas, né, no sistema, ainda fora os benefícios, né? Isso que eu ia falar. Que tem vários benefícios indiretos